Eu me chamo Roseli Ewald, sou engenheira química, advogada. Nesse vídeo eu vou falar sobre carga poluidora. Existem muitas dúvidas em relação a este assunto. A primeira delas, onde está o requisito legal da carga poluidora? Carga poluidora é obrigatório de acordo com o artigo 28 da Resolução CONAMA 430 de 2011. Então, a Resolução CONAMA 430, ela fala sobre parâmetros de descarte de efluente. Aí você deve estar pensando, não, mas aqui no meu estado eu tenho uma legislação específica. Eu tenho que atender parâmetro de descarte de efluente da minha legislação específica. Perfeito. Só que você também precisa atender a declaração de carga poluidora que está no CONAMA 430 de 2011. Então, dá uma olhadinha lá no artigo 28 e você vai ver que o responsável técnico precisa apresentar essa declaração até o dia 31 de março. Mas, Roseli, RAP até 31 de março, Cinir até 31 de março, carga poluidora até 31 de março? Bingo! É isso aí mesmo. É isso que você tem que fazer. O que eu quero conversar um pouquinho com você agora é como você faz essa carga poluidora. Da onde você vai tirar essa informação? Bom, você vai tirar essa informação dos laudos que você tem. Mas, Roseli, quais são os parâmetros que eu vou informar a carga poluidora? Bom, você tem um laudo, por exemplo, onde você analisa, vamos lá, DQO, DBO, fósforo, nitrogênio, óleos e graxas e zinco, por exemplo. Você tem as concentrações de descarte do seu efluente. Quanto que você descartou? Você fez um laudo e você tem esse resultado. Então, esse valor, essa concentração, você vai trazer ela para o seu volume total de efluente lançado ao longo do ano, e você vai ter, então, a carga poluidora daquele parâmetro específico. Vamos supor que você descartou, sei lá, 50 ppm de DQO. Você tem um laudo de 50 ppm de DQO. Você vai para ppm, miligramas por litro. Quantos litros você descartou? Eu descartei, sei lá, 200 mil litros, então eu descartei 200 metros cúbicos. Você vai fazer essa conta para quanto? Para esses 200 metros cúbicos. Qual foi o seu potencial poluidor ao longo de 2021 de todo o efluente que você descartou, ok? É essa conta que se faz. Mas Roseli, é retroativo? Sim. Até 31 de março de 2022, você vai submeter a carga poluidora de 2021. Mas, Roseli, eu tenho que usar todos os parâmetros que eu tenho no laudo? Sim, porque são os parâmetros que você monitora. E se eu tiver mais de um laudo? Você tiver mais de um laudo, você pode usar. Vamos supor que você tem um laudo por mês, você vai pegar o mês de janeiro, quanto que você descartou no mês de janeiro? Eu descartei X metros cúbicos. Então, pega esses X metros cúbicos e aplica o laudo de janeiro. Pega o volume de fevereiro, aplica no laudo de fevereiro. E depois vai somando tudo isso. Porque a declaração é o volume total do ano, é a massa total de contaminantes do ano. Eu também posso fazer uma média? Pode. Você pode fazer uma média e usar uma média dos laudos. O mais importante nessa história toda é que você não tire essas informações da sua cabeça, que você saiba exatamente de onde essas informações saíram, para que depois você possa se defender, caso venha algum questionamento. Entre fazer a média e fazer o cálculo por laudo, a vazão daquele laudo em específico, eu prefiro fazer por laudo. Se você tem um laudo por mês, usa aquele laudo no mês para calcular a carga poluidora do mês inteiro. Vocês têm 2 laudos por mês? Então, usa um laudo para cada 15 dias. Você tem um laudo a cada 3 meses? Então, usa aquele laudo para o volume dos 3 meses. Porque você tem como fundamentar o cálculo que você fez. Isso é extremamente importante, caso você receba algum questionamento, alguma dúvida em relação a isso. Mas, Roseli, a minha licença não fala nada sobre carga poluidora, não tem nenhum condicionante disso. Mesmo assim, eu preciso fazer? Sim, a sua licença ambiental, ela traz algumas condições que você precisa atender no que se refere à atividade. Mas não significa que você vai se restringir só a elas. Tem coisas que a sua licença não contempla e você obrigatoriamente tem que fazer. Por exemplo, vamos lá, um exemplo bem
bem clássico disso. Você transporta resíduo perigoso, você destina resíduo perigoso. Você é um gerador, você chama uma transportadora e você destina resíduo perigoso. Provavelmente, na sua licença ambiental, não vai estar escrito que o veículo que vai transportar o seu resíduo até a destinação final, que ele tenha que ter painéis de segurança, que ele tem que ter os pictogramas, não vai dizer isso na sua licença, mas você sabe que precisa. Por quê? Porque é um requisito legal, isso é obrigatório, está previsto em lei. Se está previsto em lei, eu não preciso ser cobrada, eu preciso atender isso. Por isso a necessidade de entregar carga poluidora. Mas, Roseli, aonde eu entrego isso? Bom, você vai entregar essa declaração de carga poluidora, assinada por você, no órgão licenciador, no órgão que licencia a sua atividade. Você vai juntar isso no seu processo de licenciamento, no processo da sua licença. Geralmente, quando a gente tem auditoria de terceiros, que vem auditar os empreendimentos, auditoria de clientes também, a primeira coisa que eles pedem é a carga poluidora. E eu já vi muita gente tentando se defender assim. Não, mas aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu não uso o CONAMA 430, porque eu tenho o CONSEMA 355. Ele é mais restritivo. Olha, lá no CONAMA, por exemplo, tal parâmetro eu posso descartar 15. Aqui desse parâmetro eu só posso descartar 2, por exemplo. A minha legislação estadual é muito mais restritiva, eu sigo ela. Perfeito. A sua interpretação não está equivocada. Você está atendendo a legislação mais restritiva. Ótimo. Mas a sua legislação não fala em carga poluidora. Fala em declaração de carga poluidora? Não fala. Então, você obrigatoriamente precisa atender, sim, o que está previsto na Resolução CONAMA 430. É condição essencial para que você não seja autuado. Além de ser um histórico que você está montando em relação ao descarte, à submissão dos contaminantes que você está descartando. Roseli, posso usar qualquer laudo? Eu posso usar as análises internas que eu faço no meu empreendimento e com isso eu calcular a carga poluidora? Bom, se o órgão ambiental não pede para você nenhuma análise externa de um laboratório cadastrado, de uma terceira parte, que não seja você quem fez, se o órgão ambiental ele aceita a análise feita por você e você submete essa informação para o órgão ambiental, sim, você pode utilizar a informação que você já submete. Até porque não é uma informação nova, ok? Então, você pode sim submeter a informação com os dados que você tem da sua avaliação interna. Mas é sempre mais interessante a gente usar um laboratório de terceira parte, ou seja, um laboratório externo. Por quê? Porque ele é idôneo. Roseli, eu tenho 10 laudos no ano. Eu preciso usar os 10 laudos do ano? Posso fazer uma média? Posso usar um laudo só? Bom, a decisão vai ser sua. Lembrando que você tem que fazer o documento de forma que, se questionado, você consiga se defender. Se você faz 10 análises por ano e você submete as 10 análises para o órgão ambiental, eu te sugiro que você use as 10 análises para fazer a declaração de carga poluidora. Agora, você faz 10 análises, mas você só submeteu 2, e você quer trabalhar só com essas 2, então faz o cálculo da carga poluidora com essas 2. Por quê? Porque você já submeteu elas em algum momento. Então, você não está trazendo uma informação totalmente nova. Você está só complementando a informação que você já submeteu ao seu órgão licenciador. Lembrando que a gente nunca faz submissão de informações divergentes. A gente sempre submete a informação correta e coerente. E aí eu não estou falando inventar uma informação e usar sempre a mesma. Eu estou falando em usar sempre a mesma informação correta que você tem. Ah, mas se eu não tenho, vamos supor que o meu processo seja totalmente sazonal. Sei lá, eu tenho geração de efluente industrial no mês de janeiro, abril e outubro. Os outros meses eu não tenho. Eu preciso fazer carga poluidora? Na sua carga poluidora, você vai fazer e você vai informar que você está fazendo a carga poluidora de janeiro, abril e outubro, que foram os meses que você lançou o efluente.
A carga polidora, ela é em cima do efluente que era lançado e não o efluente que você recebe no tratamento. Quando você recebe o efluente para efetivar o tratamento dele, você pode ter, sei lá, um parâmetro de DQO, por exemplo, de 2000, que lá no final deu 50, como o exemplo que eu estava utilizando. Qual é o valor que você vai usar? O de 2000, que é o de entrada da estação, ou o de 50, que é o de saída? Você sempre vai usar o de saída, porque, como o nome diz, é declaração de carga polidora, é aquilo que você está lançando, que você supostamente estaria contaminando o leito no qual você está fazendo esse lançamento. Roseli, o meu efluente é descartado em rede pública. Eu não descarto em rio. Eu descarto em rede pública e isso posteriormente vai para uma estação de tratamento do município. Eu tenho que calcular mesmo assim? Sim, porque o CONAMA ele não determina que isso é só para lançamento em corpos. Então, se você descarta na rede pública, você precisa calcular. Salvo que o seu descarte em rede pública, a partir do momento que você está descartando, você descarta numa rede com separador absoluto, que isso vai ir para algum tipo de estação de tratamento do seu município, da sua região, e lá o seu efluente vai ser tratado. Aí, neste caso em específico, você não precisa fazer. Você vai fazer um documento dizendo que você não é passível de cálculo de declaração de carga poluidora, porque você não você não faz lançamento direto, você descarta o seu efluente numa rede do município ou do estado, com separador absoluto, e lá no final dessa rede, esse efluente vai ser tratado por algum ente público antes de ser lançado ao meio ambiente. Lembrando também, tá? É bem importante a gente falar sobre isso. Se você faz um lançamento indireto, você lança na rede pública, mas a rede pública não tem um separador absoluto. A rede pública recebe pluvial também. Junta tudo isso e vai cair no riozinho lá embaixo, mesmo que você esteja descartando na rede pública, você precisa fazer o cálculo, sim. Você precisa apresentar a carga poluidora, a declaração de carga poluidora. Por quê? Porque o seu lançamento, embora ele seja indireto, você está lançando no meio ambiente. Você está usando só a rede pública como um veículo para ela no córrego. Ok? Alguma dúvida? Não entendeu direito? Me manda o questionamento e eu faço um vídeo rápido para você, tá bom? Só para finalizar, esse vídeo não é o primeiro que eu faço sobre carga poluidora. Eu já devo ter, no mínimo, um vídeo a respeito disso. Ficou bem claro? Dá uma pesquisadinha que você encontra o meu outro vídeo. Quem sabe esclarece tudo para você, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo.